vamos falar sobre como se libertarem de pensamentos negativos, como afastar estes pensamentos negativos. E antes de nós começarmos a falar sobre pensamentos negativos e como é que nós fazemos para os afastar, é muito importante que nós entendamos o que é que são estes pensamentos negativos. E eu preciso que vocês comecem a entender que tudo aquilo que eu vos trago aqui, tanto nas minhas redes sociais, quanto para os meus alunos, quanto para os meus pacientes, nada do que eu vos trago aqui é algo que não venha sustentado. Ou seja, eu não vou trazer aqui algo que não tenha sido verificado ou que não venha da ciência e da aplicação. Portanto, eu não vou trazer aqui coisas da minha ideia, eu vou trazer aqui realmente conteúdo que ele foi provado e testado por pesquisadores, por médicos, por cientistas. Então, começando aqui a falar sobre pensamentos, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu quero que entendam algo que a maior parte das pessoas não sabe. Pensamentos e emoções, porque os pensamentos estão associados a emoções, não é? Se eu pensar alguma coisa que seja negativo, eu vou sentir algo que seja triste, não é? Ou triste, ou alguma outra emoção, mas relacionada com algo assim mais mau. Portanto, todos os pensamentos eles estão associados a emoções. E o que eu quero que vocês entendam daqui é que todas as nossas emoções, elas têm uma determinada frequência, ou seja, elas estão associadas a uma determinada vibração, frequência ou vibração, a mesma coisa. Isto quando estamos a falar de física, está bem? Para quem entender de física, estes conceitos vão ser muito fáceis de entender. Para quem não entender tanto, eu vou simplificar aqui ao máximo, porque a ideia também não é entrarmos aqui numa aula de física, mas a ideia é que vocês entendam então que isto que eu vos estou aqui a ensinar, a física prova e comprova. Então, pensando e falando de pensamentos negativos, como eu já vos disse, estão associados a emoções negativas. E cada pensamento negativo ou cada emoção que nós temos, cada emoção que nós sentimos, ela está associada a uma determinada frequência. Frequência é essa, energética, por isso é que eu digo que está associada a uma determinada energia, então isto não tem nada a ver com coisas esotéricas, não tem nada a ver com bruxarias, nem tem nada a ver com coisas da imaginação das pessoas. Isto está associado à física comprovada e nós precisamos cada vez mais desmistificar isto, que muitas vezes é dito por pessoas que não têm conhecimento da área, ok? E que ficam até com medo de ouvir outras pessoas a falar sobre uma emoção está associada a uma energia, ou que nós precisamos trabalhar a nossa energia, e acham que isto é uma coisa do outro mundo, quando na verdade a física comprova-nos isto. Através da ciência empírica nós temos a prova disto. Então, entendemos que pensamentos negativos, emoções negativas estão associadas a uma determinada frequência. E o que eu hoje vos quero falar aqui é sobre pensamentos negativos e como é que nós os afastamos. Então nós precisamos de perceber que para eu afastar esses pensamentos negativos ou essas frequências energéticas mais negativas, eu preciso de saber que aquilo está associado a uma determinada energia. Este é o primeiro passo. Agora, nós precisamos de entender uma segunda coisa que eu também vos quero trazer aqui. É que pessoas negativas, aquilo que nós costumamos dizer, pessoas negativas, aquela pessoa é uma pessoa muito negativa, ela é muito pessimista, ou ela só tem pensamentos associados a algo que é triste, ou que não é assim tão benéfico para ela até. Essas pessoas negativas não são só pessoas que pensam negativo. Vamos entender isto mais aprofundadamente. Pessoas negativas são também pessoas que atraem tudo o que é negativo. Atraem tudo o que é negativo. Ou seja, às vezes nós achamos que aquelas pessoas que só atraem tudo o que é negativo são muito negativas, mas isto nem sempre acontece. E pode ser que estas sejam vocês, ou que sejam pessoas que vocês conhecem. Então existem pessoas que são super positivas, até parece que têm uma ótima energia, estão sempre a rir, estão sempre felizes, estão sempre contentes, mas a verdade é que elas estão sempre a atrair coisas e situações negativas nas suas vidas. Então, não são só pessoas que pensam negativo que atraem situações negativas. E isto nós precisamos de começar a perceber. Muitas vezes estes pensamentos negativos eles são e estão gerados e estão associados a pessoas que estão a vibrar nesta energia negativa.
ok? Nesta energia negativa, que muitas vezes está associada então a emoções negativas que estão sempre presentes dentro delas, apesar de muitas vezes elas estarem sempre a pensar positivo, sempre com uma vontade que as coisas amanhã vão melhorar, depois eu vou conseguir. Não, eu consigo. Ok? E porquê que eu hoje decidi trazer este tema de pensamentos negativos? É que pessoas com ansiedade têm muita tendência para residir e estar em pensamentos negativos. Se não é constantemente, são loops de pensamentos negativos que essas pessoas não conseguem travar e por isso também são desenvolvidos os ataques de ansiedade, os ataques de pânico e aqueles momentos em que parece que não dá para sair dali daquele loop de pensamentos de que eu não vou conseguir sair daqui e o meu corpo não está bem, ok? Então é preciso, e é por isso que é tão importante que eu vos falo hoje sobre pensamentos negativos. A primeira coisa que nós precisamos todos de começar a entender e que a maior parte das pessoas não sabe, não entende e por causa disso acaba por desenvolver quase um sentimento de... como é que eu vou dizer? De ter a sua mente não como seu amigo, mas como seu inimigo, é o facto de não saberem lidar com esses pensamentos que vão surgindo. Ok? Esses pensamentos que vão surgindo. Então, eu quero vos dizer que pensamentos são só pensamentos. O que é que isto quer dizer? Um pensamento, se não lhe for dada alguma forma, vou chamar assim, para não ser tão complexo, estou a tentar simplificar ao máximo, um pensamento é só um pensamento. Então, na verdade, um pensamento só está associado a uma emoção negativa se nós tivermos feridas emocionais que vão fazer com que aquilo se torne algo negativo. E aqui nós começamos a entrar em feridas emocionais do passado, começamos a entrar em bloqueios emocionais do passado que estão na origem de toda a gente que tem ansiedade, sintomas e dores físicas e emocionais associadas. Então, um exemplo que vos explica isto muito facilmente para quem acha que não é assim ou que não funciona assim, toda a gente que tem um determinado pensamento pensa algo negativo associado a isso, eu vou-vos já tirar esse bichinho da cabeça. É que se nós pensarmos numa criança, por exemplo, em que ela ainda está a criar toda a sua parte mental, toda a parte da mente consciente, se nós lhe trouxermos uma determinada imagem ou um determinado momento, ela, se não souber nada acerca daquilo, se ninguém lhe explicar, ela não vai desenvolver logo uma emoção associada àquele momento. A não ser que ela já tenha coisas associadas a isso, ok? A não ser que ela já tenha explicações associadas a isso. Mas quando uma criança está a desenvolver todo o seu sistema emocional e o seu sistema de pensamentos também ao mesmo tempo, ela não vai caracterizar aquilo como bom ou mau, a não ser que nós nos expliquemos que aquilo é bom ou que aquilo é mau, né? Portanto, é isto que acontece. Nós, enquanto adultos, já temos muitas concepções, já temos muitos bloqueios emocionais também associados e por causa disso é que nós achamos que aquilo é bom, que aquilo é mau, que aquilo é bom, que aquilo é mau. Isso é bom? Saber isto, ter associações, isto é bom? É bom em alguns momentos e noutros não tanto. O meu nome é Rafaela Silva, eu sou terapeuta e sou especialista em ajudar os meus pacientes e alunos a libertarem-se da ansiedade e das dores físicas e emocionais em apenas 8 semanas. Por isso, se este tema lhe interessa, siga aqui o meu perfil e acompanhe o meu trabalho para não perder conteúdos como este.